Olá, eu sou Roberto Tacani, engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal do Ceará. Esse canal tem a intenção de passar informações um pouquinho mais técnicas, precisas, com embasamento científico para todo mundo. Esse assunto de hoje, a gente vai falar sobre vasos, está no capítulo nesse livro publicado pela minha pessoa e mais dois companheiros, tá certo? Engenheiros agrônomos. Esse livro está bem completo sobre esse assunto e outros mais. Aproveito também, para pedir o seu apoio para divulgar esse vídeo, apertando essa cliquinha joinha, tá certo? E na cliquinha esse vermelhinho inscrever, tudo bem? Isso ajuda muito a gente, ok? Qual o melhor vaso para o cultivo das plantas? Essa pergunta é tão simples, mas tem muita coisa por trás disso que a gente tem que prestar atenção. Então, com relação a vasos, existem diversos tipos de materiais, Então, na verdade, tradicional vaso de cerâmica, tá certo? Esse vaso próprio foi feito para orquídeas, tá? Por causa desses buracos e tal. Depois a gente vai falar somente para vasos para orquídeas, tá certo? Temos vasos também de cimento, Temos vasos de cachepôs de madeiras, ok? Temos vasos básicos, mais tradicionais, vasos de plásticos, Essa aqui é uma cuia tradicional. Temos vasos um pouco mais modernos, como esse aqui, vasos branco transparente, tá certo? Que é específico para as orquídeas epífitas, a gente vai comentar isso mais pra frente, tá certo? Temos vasos também de coco, de quenga de coco, temos vasos de uma porção de materiais de pedras, Isso vai depender muito de quem tem as plantas, quem é colecionador, quem é decorador. Fica a critério de cada um, Eu vou falar aqui o critério técnico, tá certo? Eu particularmente gosto muito de vasos plásticos, eu vou comentar um pouquinho, da diferença do vaso plástico e do vaso tradicional de cerâmica, tá certo? E vocês depois tirem a conclusão de qual delas vocês vão querer utilizar. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem usar o vaso de cerâmica, não tem problema nenhum. Só tem que ter alguns cuidados que a gente vai comentar aqui. No caso dos terrários, muitos terrários, inclusive vasos de vidros, que são utilizados, a gente tem que tomar muito cuidado, na verdade, com a rega. Nesses casos, muitas vezes o pessoal fica borrifando água para que o substrato fique úmido. Isso, nesse caso dos terrários, é praticamente suficiente essa quantidade de água. Não pode ter encharcamento, porque senão, com excesso da água, as raízes morrem e, consequentemente, as plantas vão morrer também, tá bom? Eu vou fazer o comparativo do vaso plástico para o vaso de cerâmica, tá certo? No caso do vaso plástico, eu vou contar uma historinha bem breve, nos anos aí de 1982, 83, a produção nossa, da família, que era de orquídeas, a gente substituiu todos os vasos de cerâmica para o plástico. E com isso, naquela ocasião, a gente deveria ter mais ou menos umas 400 mil vasos de orquídeas, tá? A gente conseguiu economizar aí mais de 70% de água aplicada por semana. Isso equivalia mais ou menos aí coisas de próximo a 1 milhão de litros. Então você vê, vocês podem perceber a importância que foi
na economia de água, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O vaso plástico, como ela retém, né? Ela retém mais a umidade, então ela, na verdade, você precisa regar menos, né? Então você não precisa ficar regando como você rega os vasos de cerâmica. De cerâmica você precisa regar mais, por quê? Porque ela evapora a água lateralmente também. Esses vasos de plástico são muito leves, né? Então qualquer pessoa pode carregar o vaso plástico em todo lugar sem fazer muito esforço, né? Outro também item, eu vou colocar tudo aqui, viu gente? Outro item também do benéfico do vaso plástico, que elas não quebram com facilidade com relação às outras, né? O de cerâmica, se você derrubar, pronto, ela se quebra e você vai perder aquele vaso, né? Um item interessante com relação a vasos plásticos, né? Eu não sei se vocês já perceberam, né? Alguns produtores acabam utilizando uma cor, identificando a sua empresa, né? Então existem vasos de colorações diferenciadas. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Então, esse é um marketing, né? O marketing do produtor para falar que aquela planta, naquela coloração azul, né? A produção é daquele produtor. Isso é bem interessante, né? E isso já é feito há alguns anos por alguns produtores, né? No fim, os vasos plásticos também a gente consegue trabalhar muito bem com relação a sistemas, né? Não somente as colorações que eu falei aqui também, mas, por exemplo, né, que eu já comentei aqui, o vaso específico para orquídea, né? Tá? Por que são vasos transparentes? Porque as raízes das orquídeas epífitas, né? Aquelas raízes que gostam de ficar nas árvores, elas, na verdade, elas têm a parte das raízes que são fotossintetizantes. Então, a raiz faz fotossíntese. É interessante isso, né? Ok? E também, esses vasos plásticos, a gente consegue fazer esse tipo de estruturas, tá certo? Como muitos dizem, isso aqui aumenta a drenagem. Não, não aumenta a drenagem. Isso aqui, na verdade, aumenta a aeração interna, tá certo? Que é muito benéfico para as orquídeas, algumas epífitas, bromélias também. O item também é com relação a esse substrato ter uma retenção melhor de água. Substratos que retêm uma boa quantidade de água, no vaso plástico, você precisa regar menos ainda, tá certo? Então, você também, no momento que padronizar o vaso, também tem que padronizar o seu substrato, você está entendendo? Tá certo? Como em todos os vídeos, eu vou pedir o seu apoio para um projeto chamado de Joãozinho, tá? Esse projeto, na verdade, é um reforço escolar, né, da alimentação para as crianças carentes. Eu acho que a gente tem que ajudar um pouquinho essas entidades que trabalham ajudando as pessoas mais vulneráveis. Concorda comigo? Então vamos lá ajudar. Eu vou passar aqui no slide o contato deles. E estamos finalizando mais esse vídeo, né? Você vê que o vaso, né, é uma coisa que quase ninguém presta atenção, é uma coisa muito importante, né? Tá? Não somente para vocês que têm poucos vasos na sua casa, mas para quem tem também uma quantidade muito grande de vasos, né? Então, a padronização sempre é bem-vinda. Algumas plantas que é complicado padronizar, né? Algumas orquídeas epíficas, algumas cactáceas, mas a grande maioria, vocês podem ver, né? O que vem no mercado, a grande maioria vem em vasos plásticos, né? Então a gente só tem que, na verdade, entrar em sintonia
de como que a gente tem que fazer a rega, como é que a gente vai ter que, a quantidade de régua, tudo isso a gente vai pegando com o tempo, né? Tá certo? Bom, eu vou pedir o seu apoio agora, né? Dando aquele cliquezinho no joinha e no inscrever-se nesse botãozinho vermelho que está no seu monitor, tá certo? Agradeço demais o apoio de vocês, o pessoal tenha clicado relativamente bem a partir depois do último vídeo. E agradecer também ao pessoal aí da Colômbia que tem me assistido, o pessoal aí do Paraguai, da Argentina. Agradeço bastante a todos vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço.